Bom, vamos agora falar com o deputado federal pelo progressista Jerônimo Gergen. Deputado, muito bom dia, obrigado pela presença aqui na Acústica. Tudo bem, Fábio? Bom dia aos ouvintes. Desculpa a minha voz, um pouco aqui anasalada, mas é que estou nesse momento aqui em isolamento, né? Isolamento. O senhor fez teste e positivou com Covid, deputado? Ontem de manhã eu tinha um compromisso aqui, uma visita ao ex-ministro Francisco Turra, que é meu vizinho aqui, e eu acordei com essa voz, né, que coincidia com a voz que o meu pai acabou ficando, e o pai foi positivado. Eu digo, mas essa voz não está normal. E antes de ir no Turra, fui na farmácia. Cheguei lá, as farmácias lotadas todas, até achar o teste já foi um grande desafio, e quando fiz o teste, positivei também. Então, eu não consigo mudar aqui a voz, porque é parte dessa doença, lamentavelmente, que eu peguei. Né? A gente teve aqui mesmo, no final do ano, a visita de um tio meu que veio com o casal de filhos, né? E a esposa de um deles estava se sentindo mal, né? Depois, 2 dias, testou positiva. Eu fui a Brasília, porque eu passei o Réveillon lá, acabou meu pai também positivando, e eu agora, deve ser uma consequência de tudo isso e também de um pouco de descuido, né? Porque chegou o final do ano, eu sempre me cuidei, achei que estava com a família, estava tudo bem, mas essa nova cepa aí pega mesmo, viu? Rapidamente, a gente já começa a perceber aqui em Camaquã muitos casos ativos já novamente, né? E está se percebendo que todo mundo está ficando com sintomas leves, né? O senhor está vacinado, deputado? Graças a Deus, e assim como meu pai e eu conversávamos no grupo da família, imaginamos, e quero imaginar e agradecer até que por ter vacinado os efeitos sejam menores. Aí já começa aquele questionamento, mas nem sabe, terceira dose, quarta dose, eu vou tomar quantas precisar tomar. Eu só não quero que as pessoas morram por falta da possibilidade de tomar ou não. O direito cada um tem o seu, né? Mas eu, graças a Deus, tomei a vacina, e se ficar como está aqui, o difícil vai ser ficar preso no quarto aqui, né? O resto, graças a Deus, eu enfrento. Bom, é um momento de recesso da Câmara dos Deputados, né? Nesse momento, mas a gente sabe que durante as férias, durante os intervalos, fim de semana, contatos políticos são super interessantes, são bons, né? E é necessário para a vida pública dos senhores e também da população de que contatos se estreitam. Bom, e esse ano é um ano diferente, né? Esse ano tem eleição, um ano que muita gente vai circular no Brasil praticamente inteiro, né? E o senhor tomou uma decisão aí dias atrás, a gente está... anteontem, conversando com o deputado estadual Marco Vinícius, ele acredita que pode haver uma reversão na sua decisão, mas eu acho que tem coisas e coisas que podem acontecer na vida da gente, né? O senhor daqui a pouco toma uma decisão para o bem do senhor, da sua família, e a política fica a cargo de outros que vão assumir no lugar, mas cada um tem que saber dos seus próprios destinos, né, deputado? Bom, primeiro o Marquinhos também está nos ouvindo aqui, eu e o Marquinhos passamos o dia inteiro trocando mensagem, né? Eu admiro demais o trabalho do Marcos Vinícius, porque eu tenho vários amigos da nossa geração que viraram deputados, mas muitos, depois que assumem o poder, mudam o estilo, né? Sim. O Marquinhos é o mesmo jovem, aquele que, quando nós começamos a caminhada, ele tem aquele idealismo, gosta de tomar posição, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, é um prazer muito grande a gente ver ele trabalhando, e ele vem com essas teses que as coisas podem mudar, né? A minha decisão é muito clara. Eu depois só quero voltar para o final do ano, Fábio, que eu fui a Brasília por 2 razões, uma do sutil e outra da desoneração da folha. Depois a gente volta rapidamente a falar desse assunto, mas eu tenho 20 anos de mandato, eu vou completar agora nesse ano 20 anos. Eu vou a Camaquã há mais de 20, porque quando eu ia aí era para conversar com a juventude, né, para que fizessem política. De lá para cá o tempo passou. E eu penso que a idade em meu favor, por não ser tão velho assim, ela é ruim para a política, porque ou a gente vai e cresce, vou pegar um exemplo aí, do Eduardo Leite, né, de Pelotas, um jovem, foi mais rápido ainda, foi vereador, virou governador, e enfim, tem um futuro aí que a gente não sabe qual é, mas ocupou o cargo máximo do Estado. Eu não vi isso dentro do meu partido.
né? Eu sempre fui alguém de opinião, de posição, isso me gera rejeições internas, o meu eleitor gosta disso, mas para você crescer tem que ser, às vezes, até meio puxa-saco, né? E eu também nunca quis, Fábio, que a política fosse a minha profissão. Daqui a pouco eu vou ficar dependendo da política para ganhar o salário e não para resolver os problemas da sociedade, que eu vou ter que jogar qualquer jogo, ficar colocando alguém da minha família, alguém de não sei o quê, né, para arrumar um carguinho, para arrumar uma boquinha, para uma hora dessa não se eleger, dependendo do partido. Olha o que o partido fez com o Marcos Vinícius agora mesmo, 1 ano e pouco, sem assumir, sem ser secretário, para depois assumir o IP, para agora assumir a deputação e fazer esse trabalho maravilhoso que ele está fazendo. Então, avaliando tudo isso, a pandemia que realmente nos afastou da base e que nos exigiria muito esforço para a gente retomar um trabalho, e eu, graças a Deus, fiz a Lei da Liberdade Econômica, o Código de Processo Civil, o documento de transporte eletrônico, enfim, tantas lutas que a gente, agora a desoneração da Folha, que foi até 11 horas da noite, eu e o Paulo Guedes numa discussão violenta por WhatsApp para acertar, para gerar emprego, quando todo mundo lá não estava preocupado com isso, deixaram fora do orçamento a desoneração da folha. Você falava da Fortral aí e das máquinas, onera essa folha de pagamento e uma máquina dobra de valor, né? Quer dizer, já está, enfim, esse contexto. Avaliei tudo isso e coloquei o meu nome à disposição do partido em janeiro do ano passado para concorrer ao Senado Federal. O meu grande sonho, não esconde ninguém, é ser governador do Estado. Sempre trabalhei querendo ser governador do Estado. Mas nós temos o senador Reis, a gente sabe que a fila tem que andar, ele já foi o nosso candidato da outra vez, a Ana Amélia tomou aquela atitude lá, ele acabou virando senador, se elegeu senador, faz um grande trabalho, todo direito político. E eu imaginei que então eu pudesse concorrer ao Senado. No entanto, o partido tem outra estratégia, a estratégia de poder coligar com alguém e entregar essas vagas para alguém. Por isso a Ana Amélia Lemos vai sair do partido, e eu entendi que se o partido não me desse um ambiente de me fazer poder crescer, quem sabe ao invés de eu ficar brigando com o partido ou trocar de partido, como muitos diziam, eu deveria cuidar um pouco de mim e deixar que se renove a política. Eu acho interessante. Eu, sinceramente, eu parabenizo o senhor. O senhor tem uma caminhada diferente da minha, mas quando eu vi que nós não tínhamos chance de ir para frente na política, eu preferi sair do que entrar em conflito. E eu acho que é uma coisa boa. O senhor está com quantos anos, deputado? 45. Bom, porque, Fábio, eu não tenho projeto de poder. O Marquinhos lembra bem, quando nós fazíamos os acampamentos da juventude lá em Sentinela do Sul, e a gente, o estado inteiro, eu só queria que essa gurizada fizesse política. Sim, eu sei. Né? E pudéssemos renovar, para nós não ficar sempre os mesmos, pai, filho, mãe, todo mundo. Esse é o problema da política nacional. Né? Exatamente. Então, não havendo projeto de poder, Fábio, eu não vejo por que eu fazer uma luta intestina, vou brigar, vou trocar de partido. Agora, o que o Marquinhos quer dizer é uma coisa que preocupa a todos nós. Com quem o PP vai coligar? Eu, particularmente, acho que as coligações serão muito fracas para todo mundo. Sim. Por quê? Porque os principais partidos têm seus candidatos. O PT tem, o PSDB tem, o PMDB tem, o PDT agora não sei, porque era o Romildo, mas enfim, e não viria conosco de qualquer forma. O PL tem, todos os partidos têm. Nós vamos coligar com o pequenininho. E aí, nesse sentido, eu penso que tanto a Ana Amélia, que tem um jeito diferente do meu, ou eu, poderíamos ser bons candidatos, inclusive para ajudar o Reis. Né? Mas deixar para decidir isso em abril ou maio do ano que vem, como vai acabar sendo, é muito tarde para você disputar uma vaga de Senado. É uma angústia tremenda. Bom, deputado, só para questão de tempo aqui, eu quero aproveitar a tua vinda aqui. Segunda-feira eu falei com o deputado estadual Marco Vinícius, ele e o senhor também, o senhor tinha me passado, na sexta-feira passada, dia 31, uma informação super nova, que é a respeito de um projeto que trata sobre a utilização das águas do Sutil para ampliação das áreas de irrigação. Sinceramente, eu tinha no início, lá atrás, quando falaram sobre isso, eu vou te ser bem sincero, a minha imaginação era de que
o que eu sabia até o momento é que iria ser feito um canal subterrâneo, não, entre a barragem do Arroio Duro e o Arroio do Sutil, o Arroio do Sutil, aonde conseguiríamos ter uma água mais permanente dentro da barragem do Arroio Duro. Com isso poderia, não só a barragem do Arroio Duro, mas outras pequenas barragens ou interposição poderia melhorar e aumentar a questão da irrigação das lavouras. Bom, eu soube depois da sequência desse assunto que havia um projeto muito antigo de não só a interligação do Arroio do Sutil com o Camaquã, com a barragem do Arroio Duro, mas também a construção, a viabilidade ou não, de uma construção de uma barragem que ampliaria ainda mais as condições hídricas, não só aí para Camaquã, mas também para os municípios que vêm sendo irrigado pelo Sutil. Então, é uma informação nova que eu tive segunda-feira, que eu realmente não sabia, mas eu queria que o senhor explicasse, porque é um assunto antigo que vem se conversando, e eu queria, o senhor foi solicitado pelas forças aqui da região para encaminhar pedidos de verbas para estudo desse projeto. Eu queria que o senhor explicasse para nós isso, porque eu tenho uma audiência gigantesca no município de Dom Feliciano, que está conosco, e também de Chuvisca, que poderia ser beneficiado, ou até Amaral Ferrador. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para nós esse processo, como é que está e qual a sua expectativa disso. Bem, no ano passado, aliás, foram duas as batalhas que nós fomos incitados aí, grandes, do meu ponto de vista, pelos líderes da comunidade, que sempre me apoiaram. Uma dizia respeito à Fundasul, a minha parte foi feita, eu não vou entrar no assunto aqui, um dia eu quero falar desse assunto ainda, né, eu fiz a minha parte, né, e acho que ela merecia, a Fundasul e a comunidade, tudo que foi feito. Pena que talvez não vá sair como a gente gostaria que saísse. E o outro pleito, no ano passado, início de fevereiro, o Kiko Dias, o Ronaldo Guim, o Marcos Vinícius, né, o Volzear, o Celso, Paulo Fonseca, Maurivan, enfim, tantos líderes amigos da gente, nos pediram para ir até aí, eu fui, fizemos uma reunião lá na UD, e quando então me contaram essa história que você acabou de relatar, sem dúvida houve um projeto no passado, foi gasto cerca de R$1,5 milhão nesse projeto. Eu não vou entrar na polêmica, eu assisti inclusive aqui um vídeo que foi postado no Facebook, o debate local, eu não vou entrar. Né? Não vou entrar propriamente porque não cabe a mim, mas o projeto foi estudado até uma etapa, depois faltou recurso por alguma razão, o recurso deixou de ir e ele não foi concluído esse projeto. Então lá na UD me pediram que eu pudesse levar ao ministro Rogério Marinho, que inclusive ficou de ir a Camaquã, acabou não indo na correria, né? Mas não deixou de atender o pleito, e nos pediu que fizéssemos através da Universidade Federal de Santa Maria, porque ela tem esse histórico de alguma forma guardado, mas o estudo já feito é completamente desatualizado, e nós vamos ter agora, com esse novo convênio, a conclusão daquele estudo. Nós vamos saber ao final se ele é viável economicamente, se ele é viável ambientalmente, se ele é viável tecnicamente. Então, o projeto, como ele poderá vir a acontecer, a gente não pode afirmar se é o mesmo do passado, porque muita coisa mudou de lá para cá. Mas esse estudo vai dizer. E aí nós vamos ter uma longa batalha, que é propriamente a construção da barragem. Mas sem o EVTE, Fábio, nós não vamos a lugar nenhum. Sem o estudo. Sem o estudo. Agora, pois não? Sem o estudo não tem o que conversar a favor ou contra. Eu acho que o que não cabe no debate é dizer se é o projeto de A ou de B o ideal. Isso não cabe, porque não se sabe. Eu posso imaginar que o ideal é passando por cima, o outro pode passar por baixo, mas é o EVTE que vai dizer. Então, o que nós tivemos, sim, foi perdido todo aquele recurso lá atrás, muito daquele estudo está completamente desatualizado, se não todo ele, e nós vamos começar praticamente de novo. E eu fiquei muito feliz quando o Diniz, que é o executivo do Ministério, me ligava ainda no dia 31, e eu falava com o Marquinho, se podia ser via Universidade Federal. Eu disse, claro, melhor ainda, porque aí você não tem disputa política nenhuma nisso aí. Né? Vai ser uma instituição séria, que tem a condição de fazer, e, portanto, nós deveremos chegar a cerca de R$2 milhões nesse estudo, né, que vai custar, além desse, aquilo que já foi gasto, infelizmente,
mas que nós vamos ter a condição de tirar qualquer conteúdo político e sabermos aonde poderemos ter a barragem. E aí, Fábio, vem uma outra grande luta, como nós, por exemplo, fizemos aí na BR-116, dos pedágios. Quero cumprimentar o Marquinhos, que liderou muito bem isso na questão dos pedágios. Nós vamos ter uma grande luta, porque o EVTE não é a barragem em si, é apenas dizer aonde a barragem será feita. Depois nós vamos ter que buscar o dinheiro, né, para fazer a barragem propriamente, que vai depender de uma grande luta. Mas sem o EVTE, nada saberemos. Deputado, deixa eu fazer algum questionamento aqui. Nós temos um caso, por exemplo, que eu sabia que era apenas uma conexão, um canal de lá para cá. Pode ser feito, o senhor se lembra, não sei se o senhor se lembra do estudo, mas pode ser feito... Não me lembro. Será que poderia ser feito apenas o canal do Sutil para cá? Claro, vai ter que fazer uma pequena represa, alguma coisa, para poder transportar água para cá. E trazer a água direto para a barragem do Arroio Duro, sem a construção da barragem? Fábio, tudo pode e tudo não pode. Por isso que eu estou te dizendo. Eu acho que a comunidade... Eu vou dar uma sugestão para a comunidade. Tá? Muitas vezes nós perdemos uma grande obra, porque antes de saber para onde ela vai, a gente briga. Então brigam os políticos, brigam aqueles que vão inundar tudo, vamos nos unir no EVTE. Vamos nos unir no EVTE, porque é o EVTE que vai dizer aonde e o que dá para fazer. Ponto. Feito isso, e se isso for feito com alternativas, aí a gente briga pelas alternativas. Mas tudo que nós anteciparmos agora é gastarmos energia para não resolver. E esta obra muda a realidade da região como um todo. Pois deixa eu te questionar assim. Aqui em Camaquã foi feita uma segunda barragem, que é a barragem Maria Huguim. E a finalidade da barragem Maria Huguim, só para o pessoal entender, pelo menos isso é que está no papel, é justamente conter cheias. Ou seja, a barragem do Arroio Duro, quando recebe muita água, ela, por uma questão de segurança, tem que liberar a água na proporção que entra, quando estiver cheia, justamente para poder manter a segurança da barragem, que funciona a barragem. A Maria Huguim, ela foi construída justamente para criar um válvula de escape, ou seja, a água retida naquela bacia é retida e só é largada assim que possível quando o arroio estiver baixo. É uma questão de segurança. Bom, nós estamos falando de estiagem, de falta d'água. Hoje já são 120 ou 130 municípios aqui em situação de emergência por falta d'água, sem águas para lavoura, irrigação e outras coisas mais. Eu lhe pergunto sobre o seguinte: quando se fala em barragem, se fala em alagamento, usar áreas que hoje são agriculturáveis, né, ou não, para o alagamento dessa área. Obviamente, o que tu alagar, essas áreas são indenizadas, que se forem tem indenização, obviamente, para todos que forem, e automaticamente todas as áreas que forem alagadas, as famílias indenizadas, e elas têm preferências por realocamentos em outras áreas, pelo menos isso que eu me lembro que aconteceria isso em outras barragens, para poderem se realocar com total segurança e com segurança financeira, de sair de uma propriedade e ir para outra. Eu lhe pergunto o seguinte: outros casos de alagamento de áreas onde o senhor sabe que foram feitos, teve problema de indenização, transferências, ou gente que foi realmente prejudicada sem a contrapartida? Olha, inclusive existem outros projetos lá no MDL, eu estou trabalhando lá também, com relação a essas outras barragens, falasse aí da Huguim, de contingenciamento, de consertar alguns pontos que precisam reforços. É um dinheiro grande lá o que tem de projeto, acho que vale a pena até dar uma mobilizada na comunidade, são alguns milhões lá que estão tramitando para isso. Eu vou pegar o exemplo do Salto Jacuí, né? Eles inundaram uma larga área, tem 3 barragens para geração de energia, né? E os municípios que tiveram, inclusive, a área inundada, recebem royalty em razão do que aquela terra não mais produziu. E as condicionantes que são feitas, que serão feitas, por exemplo, para fazer essa barragem do Sutil, elas precisam ser cumpridas antes da barragem ser feita. Então, realocar o cidadão, deixar ele na mesma condição, isso é regra hoje em dia. Diferente daquele episódio lá daquela barragem de Belo Monte, lá, que foi envolvida até na Lava Jato e coisa, que os caras foram fazendo, não reassentaram, aquilo tudo acabou reorganizando esse processo. Sim. Então, as condicionantes, elas são assinadas
antes, né? E elas têm que ser feitas antes. Então ninguém vai perder coisa nenhuma. E as áreas que hoje não são agricultáveis poderão ser justamente porque teremos uma barragem. Eu estava dizendo ontem para o deputado, eu conheci Aratiba e Itá, ali no norte. E eu fui pouco antes da usina ser realmente inundar tudo, né? Mas lá é uma usina de hidrelétrica que gera muitos milhões de reais de ICMS para tudo, né? Realmente impacta. Eu vou dizer para ti, me impactou muito ver a grande obra e ver a área onde seria alagada. Inclusive hoje a cidade de Itá, a antiga cidade de Itá, está praticamente submersa, só tem a torre da igreja aparecendo, né? Mas a cidade foi toda ela reconstruída com uma tecnologia, com toda a segurança, esgoto cloacal separado, tudo do melhor foi feito para poder relocar. Mas a grande pergunta, deputado, sempre a gente fica assim, eu vou ser muito franco, quando é coisa de governo, a coisa parece que não vem do jeito que a gente vende. Eu fico imaginando, eu sou proprietário de 5 hectares lá em Dom Feliciano, vou ter uma área alagada. A área que eu morei, a área que eu moro, cultuo lá, fumo, outras coisas mais, tenho uma renda lá de X mil reais por ano, tal coisa. Como será a minha vida após isso? Então, isso é uma questão muito legal da gente conversar, porque nós estamos falando de uma obra que vai beneficiar muita gente e tem alguns, né, ou muitos que terão que, se caso isso aprovar, sair do seu local de origem, sair do local, muitas vezes para uma área muito melhor, eu digo muito melhor financeiramente, daqui a pouco melhor hidricamente e outras coisas mais. É isso que é uma questão bacana de a gente conversar isso e cada vez mais tratar paralelo com o estudo sobre consequências de um alagamento, né? Bom, primeiro, Fábio, essa barragem não vai começar, infelizmente, ela não vai começar o ano que vem, ela não vai começar no outro ano. Isso vai demorar, o investimento é muito grande. Então, é o que eu quero dizer, o sofrimento de etapas lá da frente não deve ser antecipado. O fato é que se esse cidadão que mora lá em Dom Feliciano tem 5 hectares, ele está enfrentando uma seca como está enfrentando agora, ele não vai nem ter renda, ele vai depender de algo que o governo às vezes nem vai dar. E aí a vida dele e de toda uma macro-região acaba sendo muito pior. Então, eu se fosse um cidadão que morasse em Camaquã, Dom Feliciano e Amaral Ferrador, eu priorizaria o seguinte: bom, pessoal, nós vamos ter que um dia fazer isso, ponto. Demos um passo agora, conseguimos o dinheiro para fazer um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Feito isso, nós podemos saber que não dá para fazer ou que dá para fazer. Sim. E dando para fazer, aí a tua pergunta tem muita razão, né? Porque às vezes tem até o aspecto emocional. Aquela igrejinha lá de Itá, o pessoal não abria a mão. O que fizeram? Ela embeleza o rio hoje e todo mundo vê a igreja. Tem questões que são sentimentais, que não têm valor econômico. Exatamente. Mas o mais importante é darmos para a região um futuro de desenvolvimento econômico. E honestamente, essa barragem dá. O que eu queria dizer para ti também, eu acho assim importante falar sobre isso, né? Eu não sei se tu conhece Ituzangó, a barragem entre Argentina e Paraguai. Não. Bom, vale a pena conhecer, porque ali tem uma usina hidrelétrica gigante, mas o turismo se desenvolveu no entorno da barragem. Hoje tem cidadezinhas ali que em época de veraneio está lotada, em época de pesca está lotada. Aquilo ali movimenta gigantesco valor em dinheiro, além da renda que a usina hidrelétrica consegue lá para Ituzangó. Eu fico, assim, por um lado, deputado, pensando que em áreas como a barragem do Arroio Duro, por exemplo, aqui, nós temos uma barragem do Arroio Duro que o turismo não tem influência nenhuma. A barragem do Mariuguim, até agora, eu não vi nada que possa trazer de benefício no turismo, que é uma fonte de renda fantástica que nós vamos usar, que nós estamos usando ou vamos usar. Então eu digo o seguinte, esse projeto de barragem, de construção, não só financeiramente para a região, como segurança hídrica, tudo nós falamos, mas nós temos que envolver dali a potencialidade turística da região, porque aí tu realmente transforma uma região agriculturável, né, por uma região altamente potencial de hídrica, mas o turismo, que é uma outra fonte de renda fantástica, agregar-se junto a uma barragem dessa, porque
Tu imagina só, num lugar bacana, bonito, com cerro, que nós temos aqui em Dom Feliciano, Chuvisca, Camaquã. Tu agregar turismo, cabana, passeios de barco, lancha, pesca esportiva, tudo que dá para fazer num negócio desse, isso tem que envolver junto, porque senão tu fica numa área ao entorno meia dúzia de proprietários e o turismo, que é a grande indústria, não é aproveitado. Não sei se é a minha opinião. Eu acho que, inclusive, o turismo da região como um todo é subutilizado ainda, Fábio. Se você vê, tu tens alguma coisa lá em Tapes, em termos de hotel, né? E olha a distância, você mora do lado de Porto Alegre. Essa é a grande verdade. Tá? Você tem em Veracruz uma fábrica de lancha que não tem um lago, mas é em Veracruz, aqui perto de Santa Cruz. Né? Eu passei o Réveillon em Brasília. Eu nunca vi tanta gente vindo de fora para passear em Brasília. Qual é a diferença de Camaquã para Brasília? Vamos dizer assim, os dois têm um lago, um tem uma barragem, outro tem um lago. Quer dizer, imagina você potencializar isso como desenvolvimento econômico. É por isso que eu disse, você vai dar para aquele cidadão dos 5 hectares que tu falou antes, quem sabe, um futuro muito melhor para ele, para a família dele, do que ele tem hoje. Nesse momento ele está sofrendo com a falta d'água. Então, se ele quiser continuar produzindo, ele vai ter água para produzir. E se ele não quiser, os filhos não quiserem, eles vão ter o potencial. No dia que eu estava na UD, e o Celso Bartz, o Kiko, o Volzeara, a turma toda, o Marquinhos, o Ronaldinho, eles ouviram eu dizer. Eu falei, o potencial de vocês é subutilizado. A gente tem aquela vocação agrícola, acho que é só arroz, é produzir, É importante, é fundamental. Mas agora, se a gente der um passo adiante e não gastar energia no que não tem que gastar, Camaquã é um centro de uma grande região que com certeza tem um enorme potencial turístico para viver. Concordo. E barragem sempre foi grandes fonte de turismo quando bem aproveitada, né? Não é só tem gente que sai de Camaquã para ir a Tapes para passear na lagoa. E nós podíamos ter muita coisa usando aqui. Bom, só para te dizer, há muito tempo atrás, o antigo secretário de município aqui de Camaquã, meu amigo Marco Aurélio Esperoto, o Corel, e eu, nós trouxemos o pessoal da faculdade da FURG. Marco Aurélio está lá em Encruzilhada. Não, o Marco Aurélio faleceu. Marco Aurélio Esperoto faleceu. Nós trouxemos o pessoal da FURG aqui na época que nós estávamos na secretaria para conhecer a barragem e os canais do Arroio Duro. Os caras ficaram de boca aberta com o potencial que nós temos, por exemplo, para a área de piscicultura, que poderia ser na barragem. Só que a barragem, como ela esvazia muito na época do inverno, tem uns problemas isso, de não ter uma água sempre correndo da barragem e a manutenção. Mas eles ficaram assim encantados com que dentro dos canais de irrigação nós podíamos manter criação de peixe, como também dentro da barragem. Quer dizer, os caras de fora vê a nossa barragem aqui de Camaquã como um suprassumo. E nós olhamos a barragem como um laguinho, uma coisa assim pra gente olhar o pôr do sol, entendeu? Eu vou dar mais um comparativo, daquilo que eu enxergo. Pelotas, Porto Alegre. Então tudo que ficar na beira da estrada é só cruzando, né? E a mesma coisa aconteceu, quem sabe, com Sapiranga, com Ivoti, com Nova Petrópolis. Quando o pessoal entendeu que para ir a Gramado tu tinha que passar em Nova Petrópolis, tinha que passar em Ivoti, o pessoal foi começando a fazer para segurar aquele pessoal ali. A mesma coisa vale para vocês. E segura, hein? E segura. E é bonito. O caminho não é Pelotas, Porto Alegre. O caminho é todo. Né? E tem espaço para todo mundo. Você daqui a pouco, por que não ir para Camaquã? Tapes melhorou muito, viu, Fábio? Sim. Já melhorou um pouquinho a hotelaria, já tem mais gente indo para lá. O potencial da região é enorme. Tu sabes que Dom Feliciano, deputado, Dom Feliciano tem um bar lá que eu sou apaixonado, que eu como e bebe lá, que é um negócio fantástico. E carece Dom Feliciano, por exemplo, de pousadas e hotéis. Mais pousadas e hotéis. E eu vejo que é um lugar lindo. Eu chamo assim da nossa mini Gramado aqui, passando pela Chuvisca, o cerro, subindo. A estrada tá ótima, maravilhosa para Dom Feliciano. O ambiente, o clima agradável, a cidade bonitinha pra caramba, tudo arrumado, organizado, canteiros. Falta pousadas e hotéis, por exemplo, lá em casa. Agora tu imagina, tu criar mais um lago, o Lago Negro, por exemplo, em Gramado, pelo que eu conheço, ele foi feito o Lago Negro, não foi a natureza que criou o Lago Negro em Gramado. Quer dizer, agora tu vai lá hoje, agora vai ter corrida ao torno do Lago Negro, tem os pedalinhos, tem os barquinhos, tem os parquinhos, tudo em volta de um lago artificial. Esses dias o Marquinhos me convidou
para um momento bem importante, o catamarã até Barra do Ribeiro. Tá? E eu fui junto. Barra do Ribeiro eu já tinha ido ali na posada na época do Borghetinho. Sim. Nem tem mais. Meu Deus do céu, é incrível. Tu jura que tu tá num lugar que não é nem chegar numa vilinha de pescador, né? Aí já mandei o dinheiro lá para fazer o pier. Quer dizer, olha quanto potencial tem para você vir por rio mais lá para cima, pela estrada por aí. Vocês têm uma beleza natural diferente. E ainda tem a lagoa como um todo, que ela não é longa, a distância entre as duas pontas, aquele outro lado lá, Mostardas e Tavares, é a coisa mais linda do mundo. Quer dizer, então eu acho que tem muito, antes de nós discutir se vamos perder um ou outro pedacinho de terra, vamos imaginar quanto nós vamos ganhar na inclusão social e no desenvolvimento econômico. Mas tudo isso não adianta, Fábio, a gente brigar lá na frente. Vamos nos concentrar no agora. O agora é o mais importante, que eu quero usar aquele vídeo que está circulando no Facebook para dizer assim, bom, o vídeo é verdade, o projeto sim é verdade, mas vai adiantar agora ficar brigando, porque pode nem aquele projeto ser o verdadeiro. Nós vamos nos juntar todo mundo e vamos fazer a coisa diferente. O que eu fico assim, a pensar isso, o senhor tem razão de estar dizendo assim, se nós tivermos uma usina de projetos, e dessa usina de projetos, alguns projetos saírem, é melhor que não ter nenhum projeto. Porque por enquanto não tem nenhum. Não tem nenhum. Então, assim, daqui a pouco, olha, se fizer o projeto, vai gastar, sabe, X reais para fazer o projeto. Fez o projeto, olha, tem que ter uma barragem para fazer um canal. Bom, aonde é a barragem? Tá, aqui, ali, tá, bom. Bom, mas são questões que vão se discutir e, como o senhor disse, daqui a pouco essa barragem leva 3, 4 anos, já não é mais eu que estou na rádio, já não é mais o prefeito Ivo que está em Camaquã, o prefeito Clênio que está lá em Dom Feliciano, já é outros prefeitos. É que as coisas, é isso que eu fico imaginando, e eu acho que o senhor tem razão. Nós tínhamos que ter mais projetos acontecendo para que as coisas, ao longo dos anos, vá se definindo e priorizando. O problema nosso maior, aí vou dizer com muita franqueza, o Brasil, ele não é um Brasil que age, ele reage, tá? A gente só foi correr atrás da 116 quando começou a morrer um monte de gente. Aí já corríamos e o povo já estava morrendo, lamentavelmente. Pega o episódio da Covid, estou com Covid aqui, nesse momento aqui, e me cuidei, fiz tudo. Por que lá no início, em vez de nós ficar tudo brigando, não sentaram tudo e não conduziram o Brasil de uma maneira suprapartidária para a gente... Eu acho que a gente coloca, nós, Brasil, tentamos colocar o Brasil no buraco todo dia. O fato é que o buraco é menor que o Brasil, então a gente não entra no buraco, graças a Deus. E gastar energia com o que não tem que gastar é um crime, porque nós temos tudo para ser perfeitos. Lamentavelmente, temos essa coisa Inter e Grêmio aí que nos deixa um pouco divergente. Se o senhor puder depois ouvir o programa num bloco anterior, uma discussão que eu fiz aqui com o Leno, com o Diego, é bem esse foco que eu acho que está faltando para nós, é exatamente esse foco que falou. Deputado Jerônimo Guerga, então foi autorizado no Ministério da Integração, é isso? Desenvolvimento Regional. Desenvolvimento Regional, um valor. Esse valor é suficiente para dar o primeiro passo? Não, o valor deve chegar próximo a 2 milhões, mas como esse dinheiro precisava abrir a rubrica, né, poderia ser R$1, né, mas nós conseguimos 714 mil, e assim que o projeto vai andando, ele vai sendo completado. Tá, não faltará dinheiro. Tá, então isso foi o primeiro passo e o Ministério aceitou conveniar com a Universidade de Santa Maria, que já tem o Ministério propôs, inclusive. Propôs. Bem claro, não foi decisão política nenhuma. O Ministério que detectou que na UFSM era o melhor caminho para passar o recurso. É uma universidade que entende do Rio Grande do Sul, eu acho que é isso importante, não é uma coisa vinda de fora, caiu de paraquedas. Tem muita gente legal lá, inclusive alguns palestrantes aqui do programa do Conexão Rural são de Santa Maria, falando sobre a região hídrica e outras coisas mais. Eu acho que vai ser muito importante. Então, havendo essa autorização, só para me entender, houve autorização do Ministério, recomendação da Universidade de Santa Maria, a partir de agora, então, começa-se, é assinado algum acordo, já tem como iniciar alguma coisa? Agora deve ser assinado algum convênio, né, Fábio? Que eu não conheço, eu prefiro não dar informação por não tê-la. Sim. Mas vão ser assinados convênios entre os municípios, né, a própria associação. Mas isso, a partir do dia 15, quando eu retomar a Brasília, eu já vou ter essas informações todas
e passo com certeza. Mas agora, no máximo, fevereiro, imagino que a gente já tenha essas assinaturas todas sendo feitas. O que eu acho que tu tá dizendo o seguinte, nós temos que agir ao invés de reagir, né? Segunda-feira vai haver na FAMURGS um evento, que até eu estou indo e vou levar o Alex Soares, sobre problema hídrico no Rio Grande do Sul, né? Tem uma reunião gigante lá em Porto Alegre, muitos municípios com baita de um problema de água para tomar, água para as lavouras, situação de emergência, queda de produção, né? Camaquã, né, como eu disse, né, nós estamos aqui com um berço esplêndido, nós estamos com a barragem do Rio Duro fornecendo água para nós aqui. Mas se nós não tivéssemos a barragem, como seria a situação de Camaquã, né? Mais ou menos pensando assim, paralelo. Tu sabe quando eu avisei o Marquinho e ele fez a nota que ela passou para ti, Fábio, eu pensei assim, puxa vida, tô eu aqui preocupado com a seca, anunciando o recurso para um estudo de uma barragem, né? Pode para muitos parecer, não, isso é coisa só por causa da seca. Não, o dinheiro já está indo aí, né? Infelizmente, lá na FAMURGS, provavelmente todo mundo vai dizer que tem que ter irrigação, as licenças ambientais, aí da primeira chuva, Fábio, todo mundo esquece da seca. Tem sido assim, a gente só fala em irrigação e licença quando tem seca. Não resolve os problemas. O nosso caso de Camaquã é resolver o problema definitivamente. E pedir dinheiro. Como é que o governo federal vai liberar dinheiro para seca? Dinheiro para quê? Para fazer poço artesiano? Já morreu as plantas, tudo, já não tem mais como irrigar nada, já morreu? E o que tem de poço furado por aí que não tem rede d'água, não adianta furar o poço, né? Então, assim, e ainda mais no crédito agrícola, que cada vez mais o governo está saindo fora do crédito agrícola, né? Infelizmente, nós temos que avançar aí num outro debate de seguro de renda e tal, mas exatamente. Aí fica para eu falar com o Alex. Não vou querer falar de agricultura, que o Alex é que fala. Ele está nos ouvindo aqui, está de olho já aqui. Deputado Jerônimo Gergen, boa recuperação aí do Covid, falamos qualquer hora dessa, tá bem? Bom, pelo menos eu vou tomar o último remédio agora, porque os outros eu tomei enquanto eu esperava para entrar aqui. É um caminhão de remédio. Te cuida então, obrigado, um abraço. Te cuida aí, pessoal. Feliz ano novo. Valeu, até mais.